pacto político existe, ou estamos a propô-lo, porquê? Porque quando o MPD pede o voto aos eleitores, não quer que lhe deem um cheque em branco. Nós entendemos que o voto deve ter como pressuposto um compromisso claro e firme de atuação e ação. No caso das eleições autárquicas, um compromisso firme e claro de administração e exercício do poder local em benefício das populações por parte dos futuros autarcas. Claro que as eleições autárquicas são locais e que os correspondentes programas eleitorais que concretizam esse compromisso são também específicos de cada município. Mas há princípios, valores e opções que são uma marca do MPD quanto ao poder local e que, por isso, não só devem estar presentes como pano de fundo em todos e cada um dos programas eleitorais, como, sobretudo, devem marcar e orientar a atuação futura dos nossos autarcas no exercício dos mandatos que o povo lhes vai conferir. Nós queremos é fazer de cada município um sonho e, sobretudo, somos pelo poder dos municípios. E essa é a razão de ser do pacto político que vamos celebrar com as candidaturas a apresentar ou apoiar pelo MPD nas próximas eleições autárquicas. Pela via do pacto, o MPD e as candidaturas que influencia, engajados na construção de um poder local cada vez mais forte, competente e eficiente ao serviço dos cidadãos, famílias, organizações, empresas e comunidades e do desenvolvimento equilibrado e humano dos municípios, das ilhas e do país, comprometem-se mutuamente e de boa fé a adotar e pôr em prática certos princípios e linhas de orientação política. Quais são esses princípios e orientações? Nós dividimos o pacto em 6 capítulos. No primeiro, definimos a missão dos municípios. E o MPD entende que a missão fundamental dos municípios é servir com qualidade as pessoas, individualmente e nas suas organizações, nos vários domínios da intervenção dos órgãos municipais. Devem ser instituições fortemente comprometidas com o serviço público, que administrem com seriedade, com competência, com excelência e com sensibilidade social e se assumam como fomentadoras, facilitadoras e articuladoras do desenvolvimento local nos diversos domínios das suas atribuições. Defendemos, por outro lado, um novo paradigma da liderança local. Os nossos autarcas devem adotar um paradigma da liderança municipal que dispensa o culto da personalidade e a autopromoção, que é competente do ponto de vista político e técnico, que está comprometida com o serviço público e com a qualidade da prestação de serviços, que é suportada pela definição clara de prioridades, métodos de gestão adequados e sistemas de controle e fiscalização política, financeira e social. Uma liderança que deve ser servidora, humilde, mas determinada, dialogante, mas firme nas convicções e princípios e obstinada na defesa do interesse público local acima de quaisquer considerações político-partidárias. Por outro lado, e esse é o terceiro capítulo, nós propomos também um novo modelo de gestão. A gestão municipal sob a liderança das candidaturas do MPD, ou apoiadas pelo MPD, deve assentar num modelo baseado em 8 princípios. Primeiro princípio da colegialidade. Nós queremos que todos os vereadores eleitos da bancada municipal do MPD sejam proativos, sob a coordenação do Presidente da Câmara Municipal e do líder da bancada, respectivamente. Todos os vereadores devem ter pelouros ou áreas especiais de intervenção distribuídos com os inerentes poderes e responsabilidades. E todos devem trabalhar com elevado espírito de equipa, lealdade, cooperação e colaboração mútua. O Presidente da Assembleia Municipal deve ser o Presidente de todos os eleitos municipais e atuar a um nível suprapartidário com a maior autonomia e isenção. O Presidente da Câmara Municipal deve ser um líder de líderes, com a responsabilidade máxima pelo funcionamento harmonioso, eficaz e eficiente da equipa camarária. O segundo princípio é o da dedicação. Todos os vereadores deverão estar em regime de dedicação exclusiva e os eleitos da bancada municipal deverão dedicar ao menos uma semana por mês ao serviço da bancada. O terceiro princípio é o da honestidade e probidade. Todos os titulares de órgãos municipais deverão pautar-se pelas mais exigentes regras de honestidade pessoal e pelos mais elevados padrões de ética de serviço público. Nenhum recurso público poderá ser usado em benefício pessoal ou familiar do titular. Todos os conflitos de interesses,
ainda que meramente aparentes, deverão ser declarados e justificar a incompatibilidade ou impedimento de quem por eles for afetado. Todas as práticas que possam ser qualificadas como ou deem a aparência de proselitismo, nepotismo ou amiguismo deverão ser evitadas e rejeitadas em absoluto. Todos os comportamentos que possam ser qualificados ou deem a aparência de corrupção ativa ou passiva, tráfico de influência, peculado, concussão, participação ilícita em negócio ou defraudação de interesses patrimoniais públicos têm de ser em absoluto evitados, rejeitados, denunciados e condenados. O quarto princípio é o da responsabilidade. A gestão municipal, tanto a nível camarário como no âmbito da Assembleia Municipal, deverá reger-se pelo mais elevado sentido de responsabilidade democrática. Um regulamento orgânico dos serviços municipais deverá ser aprovado e rigorosamente implementado. Um serviço de auditoria interna deverá ser criado e implementado com a necessária autonomia técnica e os respectivos quadros recrutados por concurso público. Para além da prestação institucional de contas, deverá ser organizado e posto em prática um sistema de prestação social de contas. O quinto princípio é o da proximidade e do sentido do serviço à comunidade. A gestão municipal deverá ser assumida essencialmente como serviço à comunidade, para as pessoas e com as pessoas. O sexto princípio é o princípio da legalidade. A gestão municipal deverá pautar-se sempre e em absoluto pela legalidade e pelo respeito das competências estabelecidas para cada órgão, nada podendo ser feito ou praticado por cada um que não seja de modo positivo, permitido ou autorizado por lei. Um serviço interno de assessoria jurídica competente deve ser implementado, devendo ser recrutados por concurso público os quadros que o devem integrar. A autonomia e as competências da Assembleia Municipal devem ser rigorosamente respeitadas e asseguradas. E uma especial atenção será dada ao respeito pelos direitos e interesses legítimos dos particulares, com destaque especial para o direito da propriedade privada. O sétimo princípio é o da objetividade, não discriminação e transparência. A atuação dos órgãos municipais, sobretudo a que se traduza em prestações aos cidadãos, empresas e organizações, deverá obedecer a regras claras, objetivas, aplicáveis a todos, de modo geral, igual e abstrato e devidamente publicitadas, e a prazos fixados segundo critérios de razoabilidade na perspectiva de servir com oportunidade e justiça os destinatários das prestações. Ninguém poderá ser beneficiado ou prejudicado em razão da sua raça, sexo, origem, religião, condições económicas ou sociais, convicção ideológica ou filosófica, opção político-partidária ou outra causa de discriminação ou por virtude do exercício de direitos que a Constituição ou a lei lhe reconheçam. O oitavo princípio é o da descentralização e desconcentração. Os órgãos municipais deverão tomar, dentro do quadro legal estabelecido, as iniciativas necessárias a implementar o nível inframunicipal do poder local, desconcentrarão os seus serviços municipais e correspondentes recursos e delegarão tarefas a associações comunitárias, a ONGs e a associações sindicais e empresariais. Procederão à terceirização de serviços sempre que ela seja mais favorável à qualidade das prestações e em termos de custo-benefício. Outro capítulo, o quarto capítulo do Pacto, diz respeito às áreas prioritárias de intervenção. Nós desejamos que os órgãos que venham a ser eleitos e que as listas do MPD, ou os eleitos do MPD prevaleçam, que se dê prioridade a um conjunto de áreas que consideramos fundamentais e que são essencialmente o ordenamento do território e o planeamento urbanístico, o abastecimento de água e saneamento, a requalificação e a regeneração urbanas, uma política ambiental integrada a nível municipal, a promoção da atividade económica local e do emprego, políticas específicas para a juventude, intervenções na área da educação, intervenções na área da saúde, apoios à terceira idade, à deficiência e outros vulneráveis, intervenções na área da habitação, sobretudo em termos de emergência habitacional, intervenções na área da cultura, do desporto, da unificação do território nacional e do território municipal e da segurança. O quinto capítulo do Pacto refere-se à defesa e reforço da autonomia municipal e contém um conjunto de compromissos que o próprio partido assume como forma de ajudar
portanto, as equipas que vão assegurar a gestão municipal, quer ao nível da Câmara, quer ao nível da Assembleia Municipal. Portanto, o MPD vai tomar as medidas que forem necessárias, tanto ao nível da denúncia política como da promoção da fiscalização da constitucionalidade de normas que violem os princípios da autonomia municipal, e são muitas. Mas promoverá os entendimentos necessários para viabilizar reformas importantes para o reforço do municipalismo, da capacidade e capacitação de intervenção dos municípios. Nesse sentido, continuaremos a desenvolver esforços para a aprovação de um novo Estatuto dos Municípios e defenderemos que as relações entre os municípios e as associações e outras organizações da sociedade civil devem decorrer no estrito respeito pela autonomia das mesmas, pela transparência e prestação de contas. O MPD defende um novo associativismo autêntico, emanado da vontade das pessoas, livre de amarras a interesses partidários e engajado na prestação de serviço público comunitário voluntário, na promoção dos valores da cidadania, do respeito pelo ambiente, da responsabilidade e da tolerância, quer seja na intervenção comunitária, no associativismo juvenil, no desporto, no recreio ou na cultura. O MPD defende também que a autonomia e o financiamento dos municípios são dois pilares fundamentais e incontornáveis da descentralização. Por isso, defendemos que os municípios devem melhorar a sua gestão financeira, dotando-se de uma administração fiscal municipal mais capacitada e de instrumentos que permitam gerar recursos próprios. Mas, por outro lado, o MPD continuará a exigir e promoverá a tomada de medidas para que o Governo passe a cumprir a lei em matérias que têm prejudicado os municípios, quer reduzindo as suas receitas, quer originando aumento injustificado dos seus custos. Também continuaremos a exigir a regulamentação das condições e critérios para a celebração de contratos-programa. O MPD apresentará a proposta com vista à aprovação de uma lei que responsabilize o Governo pelo incumprimento das suas obrigações financeiras para com os municípios, nomeadamente nos casos de não cobrança e não transferência de impostos e outras receitas municipais ou nas quais os municípios têm participação. Tomaremos também iniciativas tendo em vista reforçar a própria capacidade financeira dos municípios, de modo a que os mesmos possam reduzir o fosso real que existe entre as competências e os seus recursos. E nesse aspecto, nomeadamente, propomos tomar iniciativas para aumentar o Fundo de Financiamento Municipal para 20% do produto dos impostos previstos no Orçamento de Estado e criar um Fundo de Financiamento Complementar e Subsidiário Municipal, gerido conjuntamente pelo Governo e pelos municípios, tendo em vista modificar, num prazo de 5 a 10 anos, os baixos níveis de indicadores sanitários e de degradação habitacional atualmente existentes na generalidade dos municípios e a alavancar os fatores de atratividade e competitividade territorial e da qualidade de vida e bem-estar dos cabo-verdianos. Por isso, esse fundo deverá ser focalizado nos seguintes objetivos. Primeiro, melhorar o estado ambiental, sanitário e das infraestruturas básicas dos municípios, com ênfase para a recolha e tratamento de lixo, espaços verdes, drenagem de águas pluviais, água, esgotos e arruamentos. Segundo, reabilitar habitações degradadas de famílias mais carenciadas e em situação de risco. Terceiro, a construção de infraestruturas de promoção de economia social, com mercados, feiras e centros de artesanato. A construção de infraestruturas desportivas e culturais. Promoverá também o MPD consensos políticos necessários com vista a alterar o sistema eleitoral autárquico, tendo em vista designadamente o melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis para a participação política local e um modelo de governação local mais flexível, eficaz e eficiente. Em conformidade com a orientação constitucional, tomaremos também medidas, iniciativas e promoveremos os consensos necessários ao aprofundamento da descentralização, tanto no plano inframunicipal como, sobretudo, no plano da regionalização, com base na realidade insular do país, reforçando a capacidade de opção e decisão e os poderes administrativos, bem como os recursos orçamentais disponibilizados às ilhas para a promoção autónoma do seu desenvolvimento humano, enquanto comunidades com sua própria identidade sociocultural e interesses próprios específicos, num quadro de descentralização da administração central para o poder local e no contexto da inquestionável unidade nacional. Prioridade imediata no processo de regionalização deverá ser dada à Ilha de São Vicente, onde uma experiência piloto deve ser rapidamente concretizada. Também promoveremos os consensos necessários à aprovação do Estatuto Administrativo Especial para a Cidade da Praia, definindo as competências adicionais,
os mecanismos de articulação mais estreita com os órgãos de soberania nela sediados, os custos recorrentes e as correspondentes compensações inerentes à sua condição de capital do país e de todos os cabo-verdianos. O MPD apoiará também ativamente as atividades e iniciativas, tendo em vista o bom desempenho e a consolidação da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos e incentivará os autarcas, seus militantes e simpatizantes a uma participação proativa e efetiva nessa associação. O sexto ponto, e último, tem a ver com as relações entre o partido, as autarquias e os futuros autarcas saídos das listas do MPD. Este capítulo do pacto aplicar-se-á, no que respeita às obrigações que dele decorrem para os autarcas, apenas às relações entre o MPD e os seus militantes e simpatizantes. Só se aplicará aos independentes, integrados em listas do partido ou por ele apoiadas, que, de livre e espontânea vontade, o desejarem. Temos em conta o papel fundamental e insubstituível dos partidos políticos em democracia e os valores da ética que devem presidir à pertença a qualquer organização ou sistema de relações humanas, designadamente a liberdade, o respeito mútuo, a cooperação, a lealdade e a responsabilidade, e entendemos que esses devem ser também os valores da ética na participação política. Nesse quadro, o MPD propõe que as relações entre o partido, as autarquias e autarcas eleitos em listas apresentadas ou apoiadas por ele se pautem pelos seguintes princípios e valores. Primeiro, a independência. O MPD respeitará rigorosamente a autonomia do município e a independência dos seus órgãos e titulares, bem como os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos autarcas, designadamente a sua liberdade de pensamento, opinião e expressão. Em segundo lugar, o MPD entabulará um diálogo institucional regular, franco e construtivo com os seus autarcas, com vista à circulação eficiente de informação relevante entre as duas partes, ao debate de temas, matérias e questões de interesse mútuo ou de interesse público geral ou local, à socialização e consensualização de propostas e iniciativas de interesse comum e à articulação estratégica em benefício do melhor desempenho municipal. Terceiro, o MPD concederá de modo permanente aos vereadores e deputados municipais eleitos em listas apresentadas ou apoiadas pelo partido todo o apoio e suporte políticos que se mostre necessário e adequado aos órgãos municipais em que sejam maioria. Também prestará subsidiariamente o apoio técnico de que disponha e de que aqueles careçam. O MPD promoverá ações de formação autárquica e política destinadas a todos os vereadores e deputados municipais integrantes de listas apresentadas pelo partido ou apoiadas por ele. Quarto, o MPD atuará sempre segundo os ditames da solidariedade e da lealdade que devem nortear as relações entre membros ou parceiros de uma mesma organização ou sistema partidário. O MPD espera o mesmo dos membros dos órgãos municipais eleitos em listas apresentadas pelo partido. Por último, o MPD quer e deseja que os autarcas militantes e simpatizantes do MPD contribuam de modo proativo para o bom funcionamento da Associação de Autarcas do MPD, que deve ser erigida em fórum permanente de concertação entre eles e de promoção e defesa dos princípios e valores do partido em matéria do poder local. Os autarcas militantes e simpatizantes do MPD deverão também participar de modo regular, proativo, efetivo e responsável nos órgãos partidários de que façam parte, por eleição, designação ou inerência, e nas atividades partidárias nos respectivos conselhos, designadamente as que se insiram em pré-campanhas ou campanhas eleitorais, em conformidade com as tarefas que lhes forem distribuídas. Mas essa participação partidária deverá ser sempre sem prejuízo do exercício dos respectivos cargos municipais e, em caso algum, servindo-se destes cargos ou dos recursos municipais para fins partidários. Essas são, em linhas gerais, as matérias tratadas no pacto, que, como disse, será assinado entre o Presidente do MPD e os cabeças das listas para a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, apoiadas ou apresentadas pelo MPD ou apoiadas pelo partido, na Convenção Autárquica, que terá lugar em Midelo, nos dias 4 e 5 de maio próximos. Muito obrigado.